Você que está no outro lado aí nos vendo, que é sempre nos acompanha, nós estamos hoje trazendo aqui dois profissionais da saúde e vamos tirar dúvidas e, naturalmente, as perguntas e as respostas. Você também já tem telefonado. Semana passada nós entrevistamos aqui um professor de grego e nós recebemos alguns telefonemas e algumas sugestões e tudo mais. Você pode mandar a sua pergunta que nós vamos tirar a sua dúvida. Estamos aqui hoje com a doutora Wanda, e está aqui, deixou seus compromissos, muitos seus compromissos, e está aqui conosco. Eu de antemão quero logo lhe agradecer pela sua disponibilidade e estar aqui conosco nesta noite. Então a gente vai fazer algumas perguntas a ela e ela naturalmente vai responder, tirando as suas dúvidas lá, que você está aí no outro lado. Doutora Wanda, muito obrigado pela sua vinda até aqui, hoje à noite, deixando seus afazeres, e muito obrigado realmente por esta oportunidade que nós temos. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, estou à disposição. Então nós vamos começar com o pai da medicina. Há 2.400 anos atrás, ele disse que o remédio seria o alimento, e o alimento seria o remédio. O que é que realmente ele quis dizer com isso? Quer dizer que a gente não vai mais na farmácia comprar medicamentos, comprar remédio e tal? Essa foi uma frase citada pelo Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Quando ele referiu-se a isso, imagina-se que ele estava se referindo à importância de uma boa alimentação. Quem se alimenta bem, então essa relação estreita entre uma boa alimentação e a saúde, ela é muito ampla. Então, assim, quem se alimenta bem, quem vive bem, então adquire menos doenças crônicas. Essa realmente foi, né, o que ele quis dizer com isso. Quer dizer que agora nós temos um outro peso. Quer dizer, deixamos de ir à farmácia comprar remédio. Isso não é bom para o farmacêutico, para o dono da farmácia. Mas agora colocou outra coisa mais pesada. Quer dizer, você não vai à farmácia, mas tem que contratar um nutricionista para estar sempre lhe orientando a você comer, fazer realmente a sua alimentação balanceada e tudo mais. Hoje a gente sabe que existe uma variedade enorme de alimentos aí, não é, industrializados, e também mesmo aqueles que são naturais, com muita, né, uma capacidade enorme de agrotóxicos, mas a gente pode fazer uma seleção desses alimentos, né? E esses alimentos vão diminuir em grande quantidade, não é, essa incidência de patologias. Quem não tem esse acompanhamento de um nutricionista, ele geralmente não sabe se alimentar. Às vezes tem até dinheiro, é uma pessoa muito rica e tal, mas não sabe se alimentar. É o caso da pessoa também que não tem, pelo menos não tem nem o fundamental, ele não sabe quais são os alimentos adequados, né, que nos traz um pouco de saúde. Nós temos uma outra pergunta aqui interessante, quer dizer, um clínico prescreve um remédio para um paciente. O vendedor da farmácia ele vende, o clínico prescreve, e aí ele vem a óbito, um usuário dessa droga, desse remédio, desse medicamento. E aí quem é responsabilizado naturalmente por esse dano causado ao usuário? O vendedor da farmácia, o médico, o clínico que passou o remédio, ou o farmacêutico? Isso é uma questão aí bem abrangente. A gente não pode taxar de onde vem a culpa para um resultado desse, porque todos os medicamentos ele têm efeitos e toxicidade. Então, assim, o medicamento pode ter sido usado de forma errada, pode ter sido prescrito de forma errada, o organismo da pessoa pode não estar preparado para receber aquela substância daquela forma. Então aí há um leque, há uma amplitude muito grande aí, a gente não pode acusar quem está, né, com essa responsabilidade. A responsabilidade na farmácia é do farmacêutico, essa dispensação do farmacêutico. Então ele tem a responsabilidade de agir bem dentro dos seus padrões de conhecimento profissional, e orientar aquele atendente que não é formado na área de farmácia, mas também atende. Então tem que haver esse acompanhamento aí. E quanto à prescrição do médico, o médico é quem esteve com o paciente
e ele sabe realmente qual a necessidade desse paciente. E normalmente a gente dispensa, né, pelo que o profissional médico nos manda, né, pelo que ele prescreve. Então tem que estar na dose certa, tem que estar para a patologia certa, então tudo isso. Aí um erro de um farmacêutico seria fatal na questão de ler de forma errada, né, a escrita ou a prescrição daquele médico. Aí isso aí seria. Eu só não posso taxar de quem seria a culpa naquele momento, porque teria que haver uma averiguação maior de onde partiu o erro. Quer dizer, o médico clínico ele prescreve determinado medicamento manipulado. E aí a farmácia manipulou o medicamento de uma maneira que não deu certo para o paciente. E aí é um problema de óbito. E aí quem é que vai responder por nessa questão aí? É quem prescreveu ou quem manipulou o remédio? Aí é como eu lhe disse, aí tem que se ver em que farmácia está fazendo essa manipulação, se é uma farmácia de referência, se é uma farmácia que trabalha dentro dos padrões do Ministério de Saúde, da legislação, de boas práticas, né, de manipulação, porque aí é como eu lhe digo, tem que haver o princípio certo, a quantidade, a dose certa, porque o medicamento manipulado ele é personalizado, ele é direto para a pessoa, para a patologia dela, na dosagem certa, no tempo certo. Então isso quem vai saber é o profissional médico, o profissional de saúde, é ele quem prescreve. E vem para nós, e nós manipulamos e entregamos e dispensamos o medicamento. Então isso depende muito de uma farmácia que esteja dentro dos padrões da legislação, trabalhando de forma honesta, de forma coerente. Isso aí tem um resultado seguro, um resultado eficaz. Quer dizer, a senhora é diplomada em farmácia. Sim. Quer dizer, se um clínico, eu estou sempre em cima do clínico agora, se um clínico ele prescreve um remédio para o seu usuário, quer dizer, uma caixa de comprimidos de 21 andrágena, e aí com 10, quando ele engole 10, quando ele toma 10, se apropria de 10 comprimidos, aí ele melhora. Pensa ele, que ele é leigo, ele acha que tá bom. E aí o que se deve fazer do remanescente? Que são 21, ele usou 10. E os 11? Hoje nós já temos apresentações variadas, né? Hoje nós temos apresentações com 14 comprimidos ou cápsulas, temos apresentações com 4, depende da patologia, com 21. Então, assim, se o médico, normalmente, quando ele prescreve, ele já prescreve com a quantidade certa que aquele usuário ou aquele paciente vai consumir, certo? Isso de acordo com a patologia daquele paciente. Normalmente ele prescreve já a quantidade. Caso seja menos ou o paciente não encontre aquela quantidade e compre uma quantidade maior, se essa quantidade, como o senhor falou, remanescente, aquilo que sobra, né? Então, se ele estiver dentro dos padrões de validade, então ele pode ser guardado para uma outra oportunidade que precisar. Guardado dentro dos padrões, né, de conservação e validade. E, caso ele queira descartar, tem que haver a forma correta desse descarte também. Doutora Wanda, qual a diferença entre o medicamento farmacêutico e o manipulado? Farmacêutico é aquele que nós podemos chamar do industrializado. É aquele que foi produzido em uma indústria em larga escala, dentro de um conceito, de um padrão de maquinários apropriados para isso, dentro de padrões também de legislação, porque o medicamento, ou ele farmacêutico, ou industrializado, ou manipulado, ou alotrópico, como a gente queira chamar, ele tem que estar dentro dos padrões da legislação do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, né? Então, assim, quando ele é produzido assim em larga escala, que é o mais produzido atualmente é esse, então nós chamamos ele de farmacêutico, ou seja, foi produzido dentro de uma indústria, com acompanhamento, com qualidade, controle de qualidade, controle de produção, e isso dentro de um padrão rigoroso de qualidade, que é isso que eu lhe digo. E a questão da manipulação já é um padrão personalizado.
Então, o médico prescreve aquele medicamento para determinada pessoa, personalizado para ele, de acordo com a patologia, de acordo com a necessidade daquele paciente. Aí ele já coloca a quantidade certa, qual o princípio ativo que ele quer. Então ali ele pode fazer uma manipulação, né, uma mistura de vários princípios ativos para chegar ao que ele quer, ao resultado que ele quer, para aquela pessoa, para aquele paciente exclusivo. Então, por isso que sai na embalagem com o nome do paciente, com a quantidade do princípio ativo que for usado e todos os incipientes que foram usados ali naquela manipulação. Mas também usando rigorosamente, independente de ser indústria ou manipulação, que normalmente a manipulação ela é feita de uma forma artesanal, então usando também os padrões rigorosos mesmos, de boas práticas de manipulação dentro da indústria farmacêutica. Eu acredito que você está sendo bastante enriquecido com as respostas que a doutora Wanda está nos dando. Ficou, para encerrar esse bloco, uma pergunta no ar, que foi aqui, os neurologistas, a neurologia diz que nós perdemos diariamente 100 mil células. E nós queremos saber dela, da doutora Wanda, o que é que realmente pode acontecer. Quer dizer, se elas são recuperáveis, essas que se foram, essas que morreram, ou não. Bom, embora não seja uma área específica da farmácia, não é? Mas assim, a renovação, a gente não pode precisar um número exato de uma renovação celular, né? Todos os dias a gente perde células, nascem células e morrem células em nosso organismo. Há aquelas que se dividem e se recompõem, se refazem, e há aquelas que não há mais essa recuperação, né? Então, assim, por exemplo, uma lesão, né? Um ferimento, uma lesão, um acidente, essas são renováveis. Então, nascem ali novas células para que possam compor aquele tecido que foi danificado. Então, há prazos para isso. Tem coisas que se renovam, por exemplo, as células do estômago, entre 4 a 7 dias, elas são renovadas, né? Células epiteliais de 15 a 30 dias. Então, há uma abrangência muito grande em relação a essa questão fisiológica, né? Porque nós temos, né, uma fisiologia que há a divisão celular. E nessa divisão celular, né, vão ser criadas, vai aparecer novas células com as mesmas características genéticas. Porém, as células cardíacas, né, as cardíacas e as neuronais, elas não se renovam. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de renovação. Então, quanto mais eu envelheço, mais essas células diminuem a produção, ou seja, a divisão celular para essas células. Quer dizer, a senhora está me dizendo de que eu estou me referindo aos neurônios, às células. Sim. Da cabeça, Sim. né? Sim. E eu sei que o corpo todo é feito de células. Exatamente. Mas tem uma divisão muito grande, uma abrangência, como a senhora falou aí, muito grande. As células do braço, da unha, não sei o que lá e tal, do cabelo, não sei o que. Sim. Então veja, a senhora está me dizendo de que as células que morrem, dependendo delas, estão mortas. Sim. Não se renovam mais. Não. Pode haver uma produção de novas células com as mesmas características genéticas. Agora, uma que não se renove, com o tempo vai diminuindo essa produção, são as células músculos cardíacas e as neuronais. A senhora está me dizendo que no meu caso eu já estou morrido. Já estou morto. Já estou morrido, porque 74 anos elas agora já deram o que tinha de dar já. Não se renovam mais. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Há alguma prevenção para que essas células não morram além da idade que é da pessoa? Porque uma pessoa com 18, com 28, com 38 abaixo e com 88 é diferente. Quer dizer, essas de 88, a pessoa quando tem 90 anos não vão se recuperarem mais. Mas essas que morrem, ou elas não morrem quando a pessoa é novo, com 20 anos, com 30 anos e tal. Não, de todo jeito há uma renovação celular, independente da idade. Agora, isso diminui com a idade. Ao envelhecer, vai diminuindo essa produção de células. Mas, de toda forma, as nossas células são renovadas, né? Umas morrem e outras nascem, que é isso que a gente chama esse nascer, a renovação celular.
Mas independente disso, agora, claro que quem tem um estilo de vida saudável, aí com certeza essas células demoram mais a envelhecer. Né? Um estilo de vida saudável, né? O uso, a diminuição de produtos, né? Com agrotóxicos, com aditivos químicos, tudo isso. Então é como eu lhe digo, essa relação entre uma boa alimentação, entre uma vida saudável, uma vida de exercício, de prática de exercício, uma vida menos estressante, claro que essas pessoas demoram mais a envelhecer. Né? E esse organismo passa mais tempo, né? Em uma consistência maior. Agora, é preciso, né, que a fisiologia dessa pessoa também seja boa. Porque tem pessoas que já nascem com essa deficiência. Então não há como se fazer grandes coisas por isso também. Quer dizer, você está me dizendo o seguinte, que nosso cérebro, as células do cérebro, elas são muito exigentes. Quer dizer, elas se nutrem, se alimentam com oxigênio, com exercício físico, né? Está me faltando outro componente que ela gosta de se alimentar, mas além disso a gente pode alimentar nossas células, fora o ar, o oxigênio, e fora outros alimentos que ela precisa. Tem alguma outra prevenção para que ela não venha envelhecer tanto assim ou rapidamente? E os exercícios de capacitação, né, de memórias, ler muito, estudar, tudo isso desenvolve nossa mente e nos ajuda também a isso. O clima, tudo isso influi. Nós chegamos agora ao final desse bloco, né? Queremos agradecer a sua presença aqui, deixar a sua agenda, que é bastante cheia, e deixar seus compromissos, outros compromissos, e nos atender o nosso chamado. Queremos agradecer a sua presença aqui e queremos deixá-la à vontade para as palavras finais. Eu gostaria de, assim, dentro da minha área, né, que é farmácia, dizer que os medicamentos, a importância do medicamento, ou farmacêutico industrializado ou manipulado, há um grau de importância dentro disso, porque as patologias existem, né, as enfermidades existem. Então, o medicamento é necessário? Sim. Então, ele precisa ser prescrito por um profissional de responsabilidade, um profissional de saúde e que esteja dentro da área dele. Então, ele é quem prescreve, nós recebemos e dispensamos dentro das práticas de boas maneiras, as boas produções, tanto industriais quanto manipuladas. Então essa é uma responsabilidade nossa, mas nós dependemos, nós fazemos parte dessa equipe cooperativa com os nossos médicos, com os nossos prescritores, né? E nós trabalhamos assim para o bem-estar do paciente. Então nós produzimos saúde. Então medicamento é isso, é algo que é produzido com um princípio ativo para ser contrário à doença. Então, quando o medicamento é contrário à doença, à enfermidade, então ele traz bons resultados. E é isso que a gente espera, né, que é o uso racional do medicamento. Então, nós farmacêuticos, a nossa responsabilidade é orientar o público, orientar o paciente, é esse contato direto com o paciente. Né? Nós chamamos de cuidado farmacêutico. Né? Esse cuidado é esse contato direto com o paciente para que ele tenha ideia da responsabilidade, do uso racional do medicamento. Não é simplesmente ter o medicamento em excesso, ter um acesso ao medicamento e usar ele de qualquer forma. Não, ele precisa ser consciente daquilo que ele está usando. Né, para aqueles que são livres de prescrição médica, que nós chamamos assim. Mas tem aqueles prescritos pelo médico e que precisa ser na dose certa, para a pessoa certa, para a patologia certa. E isso aí vai dar bons resultados a quem está consumindo. Olha, o produtor do programa vai pegar do meu pé, porque ele é muito complicado. Mas ainda tem outra pergunta para a senhora. Mas veja bem, ele não vai gostar, entende? Ele não tá aí, mas ele não vai gostar. Veja bem, quando o médico ele prescreve um determinado medicamento, ele diz, ó, de 8 em 8 horas. Você pode tomar agora, com 6 horas depois você toma. Tomar o medicamento a esmo, quer dizer, você não vai obedecer aquele horário que ele passou, 8 em 8.
você toma de 10 em 10, você toma de 5 em 5, faz aquela mistura de horário. Isso prejudica o... Com certeza. Tem que haver uma responsabilidade quanto a isso também das pessoas que estão consumindo esse medicamento. Não é? Por isso que quando o senhor fez a primeira pergunta, eu disse de quem é a culpa. Então teria que se haver uma averiguação. Minha eu garanto que não é. Teria que se haver uma averiguação disso. Porque assim, há pessoas que a gente vem na prescrição de 8 em 8 horas e ele toma os 3 de uma vez só. Porque ele diz que não tem trabalho de estar dividindo a medicação 3 vezes ao dia. Então chega dizendo, tome assim. Tá errado. Tá errado. Então isso com certeza não vai dar um resultado seguro. Né? Se é de 8 em 8, aquele medicamento foi produzido para que o princípio ativo dele tenha uma ação, uma cinética, uma dinâmica dentro desse horário de 8 horas, que é o período que nós chamamos de meia-vida desse medicamento. É onde ele atua no organismo da pessoa, do paciente. Então, se ele toma de forma errada, então aí com certeza o resultado não vai ser o mesmo. Quer dizer, se ele é passado, prescrito para ser de 8 em 8, ninguém pode tomar de 7, de 6, de 8 em 8. Exatamente, tem que obedecer rigorosamente essas coisas. Né? Por isso que há aquelas questões de dar um resultado diferente daquilo que se espera. Então a gente fica culpando o médico, fica culpando o farmacêutico, fica culpando a prescrição, quando às vezes, né, foi usado de forma errada. Nós chegamos ao final desse bloco aqui, esperamos que a senhora atenda novamente outro convite nosso, né? Certo. Que é muito abrangente essa área da saúde, né? E então quero lhe agradecer, né? Então até outra oportunidade. Obrigada.